Ok, vamos desembrulhar isso aqui. Quando a gente pensa em contratar um serviço importante para um condomínio, né, tipo uma reforma grande, jardinagem, a primeira ideia pega uns 3 orçamentos e escolhe o mais barato. Mas será que é só isso mesmo? O material que a gente tem aqui sugere que existe, ou pelo menos deveria existir, um caminho bem mais organizado por trás dessa decisão. Hoje, a nossa exploração vai direto para os bastidores desse processo, o processo de compras e contratações em condomínios. Vamos, assim, investigar como essas escolhas acontecem, sabe? Desde o momento em que alguém fala, opa, precisamos disso, até a assinatura do contrato. E olha, o material que a gente tem é bem rico. Tem um fluxograma detalhado, descrições de cada etapa e até um exemplo bem concreto, sabe? De como 3 fornecedores diferentes foram comparados usando uma planilha de pontuação e tudo. A nossa missão aqui é tentar entender como esse método busca trazer mais organização, mais transparência e, claro, o principal, melhores resultados para quem mora lá, né? A ideia central que parece surgir é ir além do preço, buscar o valor de verdade. Bom, tudo começa, claro, com uma necessidade. Alguém viu que precisa de algo. Mas o primeiro passo formal mesmo, nesse fluxo que a gente viu, é definir o escopo. O que isso quer dizer na prática, assim? Além de só saber o que se quer. Significa transformar essa necessidade num documento, sabe? Bem claro, objetivo, detalhar direitinho o que precisa ser comprado ou contratado, quais são as especificações técnicas, as quantidades, os prazos que se espera e, ponto fundamental, qual o orçamento disponível para isso. Não é só uma lista de desejos, entende? É definir limites, requisitos e, olha que crucial, essa definição precisa ser aprovada, geralmente pelo conselho, que está ali representando os moradores, né? Ou pelo síndico, que é o gestor eleito. E essa etapa de aprovação, ela funciona como um primeiro filtro, bem importante. Se o escopo não está claro, ou não é realista, ou, sei lá, não está alinhado com o orçamento, com as prioridades do condomínio, ele volta para ajustar. Garante que o processo comece com o pé direito, com um alvo bem definido. Entendi, faz sentido. Com o escopo definido, aprovado, qual o próximo passo? O material fala em desenvolver a RFP. Essa sigla RFP é Requisição Formal de Proposta, certo? Isso soa bem mais sério do que só, pedir um orçamento por telefone. Exatamente. A RFP é tipo o convite oficial para a festa. É o documento que o condomínio vai mandar para os fornecedores, que ele selecionar, e ali vai tudo detalhado. O que foi definido no escopo, claro, mas também as regras do jogo. Como as propostas vão ser avaliadas, quais são os critérios, os prazos para resposta, que documentos precisa mandar junto, enfim. A ideia é que todo mundo receba a mesma informação, né, para poderem preparar propostas que a gente consiga comparar depois. E a elaboração dessa RFP também costuma passar por aprovação, tá? Conselho, síndico, todo mundo alinhado. Tá, e para quem vai essa RFP? O condomínio sai mandando para qualquer empresa que aparece? Não necessariamente. O fluxo mostra uma etapa chamada selecionar candidatos a fornecer. Quer dizer, o condomínio faz uma pré-seleção antes. Identifica empresas que parecem ter capacidade técnica, sabe, experiência, boa reputação para atender aquela demanda específica. Pode usar um cadastro de fornecedores que já existe, fazer pesquisa de mercado, pedir indicação, analisar trabalhos anteriores também. Só depois dessa triagem é que a RFP é enviada para as empresas escolhidas. E essa tarefa de identificar e enviar, segundo o fluxograma, geralmente fica com o síndico. Ah, legal. Qualifica a competição desde o começo, né? E do lado do fornecedor, o material mostra de forma simples. Ele recebe a RFP, dá uma olhada, decide se vale a pena entrar na disputa ou não. Se topar, prepara e manda a proposta. Isso. Aí, para o condomínio, a fase seguinte é receber as respostas. Com as propostas na mão, chega um momento chave. Pontuar as propostas. E aqui está um dos pontos mais interessantes do material que a gente viu. A avaliação vai muito além de só olhar o preço final. É aqui que a coisa fica realmente fascinante.
porque a gente tem um exemplo prático disso, bem detalhado nos documentos. Eles compararam 3 fornecedores para um serviço de zeladoria. Vamos chamar de fornecedor 1, 2 e 3 para facilitar. E a análise foi dividida em 4 blocos grandes: escopo dos serviços, aspectos contratuais, benefícios ao empregado e tinham outros. E o interessante é a profundidade disso. Em escopo dos serviços, por exemplo, eles não só checaram se o serviço principal era oferecido, mas deram notas para itens específicos, sabe? Limpeza das áreas comuns, troca de lâmpadas, pequenos reparos elétricos, hidráulicos, até recebimento de correspondência, cuidados com jardim e piscina. Nesse exemplo que a gente viu, o fornecedor 3 até se destacou um pouco mais aí porque cobria coisas como controle de gás e acompanhamento de mudanças, que os outros não detalhavam tanto. Exato. E em aspectos contratuais, eles avaliaram não só o preço, óbvio, mas como a empresa lida com faltas e férias do funcionário que vai ficar lá. Qual o tipo de reajuste anual do contrato? Há quanto tempo a empresa está no mercado? Nesse ponto, o fornecedor 2 teve a melhor nota. E olha essa categoria, benefícios ao empregado, isso me chamou muito a atenção. Eles avaliaram se a empresa fornecedora oferecia para o seu funcionário vale alimentação, transporte, seguro de vida, convênio médico, odontológico, até convênio farmácia ou programa de capacitação. Pode parecer meio indireto, né? Mas reflete muito a estrutura da empresa, como ela cuida da própria equipe. E a gente sabe, funcionários bem assistidos tendem a ser mais estáveis, mais motivados. E isso impacta diretamente na qualidade do serviço, lá no condomínio e no dia a dia. Verdade. Nesse quesito, o fornecedor 1 foi o campeão no exemplo, tinha um pacote bem completo. E ainda tinha a categoria Outros, que cobria coisas como supervisão técnica da empresa sobre o funcionário, se fornecia uniformes, EPIs, os equipamentos de proteção individual, e se deixava claro as responsabilidades trabalhistas. Aqui o fornecedor 3 pontuou mais, principalmente porque fornecia EPIs, algo que os outros não faziam no exemplo. Bom, aí somando tudo isso, né, cada um ficou com uma pontuação final. No exemplo que a gente tem, fornecedor 1 fez 91 pontos, fornecedor 3 fez 79 e o fornecedor 2 ficou com 72. E agora vem o pulo do gato, como dizem. Os preços. Eram R$ 10.800 para o fornecedor 1, que foi o mais bem pontuado, R$ 10.000 para o fornecedor 3 e R$ 9.900 para o fornecedor 2, que foi o mais barato, mas teve a menor pontuação. Quer dizer, se a decisão fosse só pelo preço, o fornecedor 2 ganhava fácil. Pois é. Mas eles fizeram um cálculo adicional bem interessante, chamado valor por ponto. Basicamente, dividiram o preço mensal de cada um pela sua pontuação total. E o resultado foi surpreendente. O fornecedor 1, mesmo sendo mais caro no valor absoluto, apresentou menor custo por ponto, R$ 118,68. O fornecedor 3 ficou em segundo, com R$ 126,58 por ponto, e o fornecedor 2, que era o mais barato no valor total, teve o maior custo por ponto, R$ 137,50. Entendi. Ou seja, essa métrica está sugerindo que, de acordo com os critérios que o condomínio definiu naquele exemplo, o fornecedor 1 entregava mais valor, tipo qualidade, benefícios, segurança contratual, tudo isso, por cada real que seria investido. É uma forma de tentar quantificar o custo-benefício, né? Não só o custo puro e simples. Exatamente. Essa pontuação detalhada, que eles chamam lá de matriz de avaliação pontuação, ela não define o vencedor automaticamente, tá? Mas ela serve como uma base muito sólida para a próxima etapa, que é a negociação. Aí o condomínio, geralmente representado pelo conselho e pelo síndico, pode chamar os mais bem classificados para conversar. E essa negociação não é só para chorar preço, imagino eu. Pode ser para ajustar algum detalhe do serviço, um prazo, confirmar algum ponto que ficou meio vago na proposta, certo? Perfeitamente. A pontuação ajuda a direcionar com quem negociar e sobre o que focar. Talvez o condomínio goste muito da proposta do fornecedor 1, mas tente negociar um pequeno ajuste no preço, por exemplo. Ou talvez o fornecedor 3 possa melhorar algum aspecto para se tornar mais competitivo. O ideal é que o resultado dessas conversas seja registrado também em relatórios de negociação. Fica tudo documentado. E depois da negociação,
Aí sim vem a escolha do vencedor. Isso, uma decisão formal que deve ser registrada direitinho, por exemplo, numa ata de escolha do vencedor. E essa ata tem que justificar a escolha com base na pontuação, nos resultados da negociação e no alinhamento com os interesses do condomínio. De novo, uma responsabilidade que recai sobre o conselho e o síndico. E para fechar o ciclo, elaborar o contrato, que, como o material até aponta, pode variar, né? Desde um documento super formal, talvez com apoio jurídico, até um simples por e-mail para coisas mais simples. E, finalmente, contratar, com as assinaturas oficializando o acordo. Aí, geralmente, entra o síndico, talvez o conselho, a administradora. Mas olha, o processo não acaba aí não. E esse é um ponto crucial que o material destaca bem. A gestão e a transparência dos documentos gerados. É fundamental arquivar tudo direitinho, o escopo aprovado, a RFP, as propostas que chegaram, a matriz de pontuação, os relatórios de negociação, o contrato final. Tudo isso precisa ser guardado de forma organizada, segura, talvez numa pasta digital específica, acessível para o conselho, por exemplo. E, além de guardar, tem a parte de publicar, não é? Isso me parece essencial para a transparência com os moradores. Exatamente. O material enfatiza muito isso. Alguns documentos-chave, tipo a RFP original, a tabela final com a pontuação de todos os fornecedores que participaram e, principalmente, o contrato assinado com o vencedor, eles devem ser obrigatoriamente publicados. Num local acessível aos condôminos, como um portal online que a administradora gerencia, por exemplo. Ah, isso é bom. Serve para que os moradores possam ver como o dinheiro deles está sendo usado e como as decisões foram tomadas, né? Sim, mas tem uma função de controle interno ainda mais forte, sabe? O material deixa isso bem claro. Nenhum pagamento relacionado àquele contrato deve ser feito antes que a publicação correspondente do contrato, por exemplo, seja realizada e verificada. A área financeira ou a tesouraria do condomínio só libera o dinheiro depois de confirmar que o contrato está lá, publicado, e que o pagamento está de acordo com as condições que foram estabelecidas. É uma trava de segurança importante. Evita pagamentos indevidos ou fora do que foi combinado. Uma garantia a mais de que o processo está sendo seguido à risca. Os materiais também comentam que esse modelo todo é genérico, né? Adaptável, pode ser usado por outras organizações e tal, e até integrado a sistemas digitais. Sim, eles mencionam a possibilidade de usar ferramentas de gestão de processos, citam até a notação BPMN, que é um padrão para desenhar fluxos como esse que a gente descreveu, ou plataformas de e-procurement, que são os sistemas para compras online, para automatizar partes do fluxo, como o envio da RFP, o recebimento das propostas, o controle dos prazos. Isso indica que a ideia é ter um método robusto, padronizado mesmo. Então, fazendo um balanço dessa nossa análise aqui, o que emerge dessas fontes é um processo de compras e contratações para condomínios que busca ser muito metódico, rastreável e, acima de tudo, transparente. Mapeado passo a passo, desde a ideia inicial até o contrato assinado e publicado, com um esforço bem claro para avaliar os fornecedores por múltiplos critérios, não ficar só no preço. O cerne da questão parece ser estabelecer um procedimento que traga ordem e clareza para decisões que mexem com o dinheiro de todo mundo, né? A pontuação detalhada, as aprovações formais em etapas-chave e, especialmente, essa exigência de publicação dos documentos são mecanismos. Mecanismos para tentar garantir que a escolha final seja bem informada, que possa ser justificada perante os moradores e que esteja alinhada com os objetivos de longo prazo do condomínio. Para fugir daquela armadilha do barato que sai caro. Para quem mora ou administra um condomínio, conhecer um processo estruturado como esse pode trazer mais segurança, imagino. Saber que existe um método pensado para proteger os interesses de todo mundo e otimizar o uso do dinheiro. Isso pode aumentar a confiança na gestão, né? E isso nos leva a uma reflexão final interessante, eu acho. Se o objetivo é que a decisão seja a melhor para aquele condomínio específico, como é que a gente garante que os critérios usados naquela planilha de pontuação, por exemplo, o peso que se dá para os benefícios do funcionário versus o peso que se dá para o preço, realmente reflitam o que é mais importante para os moradores daquele lugar, naquele momento? Será que a gente não corre o risco de usar um modelo meio padrão, que no fundo não se encaixa perfeitamente na realidade daquele condomínio? E mais,
Existiria alguma forma dos próprios moradores participarem ou influenciarem na definição desses critérios antes mesmo de começar a busca pelos fornecedores, para que o tal valor agregado que está sendo medido seja, de fato, o valor que a maioria ali naquele condomínio reconhece e realmente deseja? Fica aí a pergunta.